Fala galera, beleza? Professor Luciano mais uma vez com vocês de Biologia, primeira série do ensino médio. Vamos trazer para vocês um assunto bem interessante. A princípio, aparentemente, ele é meio difícil, meio complexo, mas você vai entender com certeza, você vai tirar de letra esse 100%. Objetivo, compreender a importância do chamado metabolismo energético presente nos seres vivos e também abordar os processos de fermentação, tá? Como uma das atividades essenciais dentro do metabolismo energético das células. Quando a gente fala em metabolismo, lembra que seria o funcionamento geral das células, na construção, na degradação, de um modo geral. E a fermentação vai fazer parte de uma delas ali. Vamos ver aqui na sequência. Eu sei que você sabe, então vamos lá. Hoje em dia é muito comum ouvirmos dizer que o pão é produzido por fermentação natural. Beleza? Você sabe quais organismos são responsáveis por esse processo? Bom, então a gente já viu que não é autônomo isso no pão, tá? Precisa de micro-organismos envolvidos nesse processo de fermentação que vão fazer com que o pão cresça e é o que a gente vai ver na sequência dessa aula. Muito bem, isso mesmo, são as bactérias que são denominadas lactobacilos, que fazem fermentação, e também as leveduras, que são fungos unicelulares, microscópicos, que também fazem esse processo de fermentação, permitindo o crescimento do pão. Muito bem, gente. Por que o álcool subiu junto com a gasolina se é nacional e sem petróleo? Então, essa aqui é uma reportagem que faz um paralelo para nós entre a biologia e a parte da economia. É bastante interessante. Várias relações da biologia fazem parte, tanto com a economia, quanto a medicina e vários aspectos da nossa vida. Então, vamos lá. Apesar de ser produzido em quase todo o Brasil, e com produtos nacionais, principalmente a fermentação da cana-de-açúcar, que é algo que tem bastante aqui no Brasil, o álcool sofre influência direta da cotação do dólar, beleza? Com o preço do açúcar no mercado internacional, a procura por álcool em gel, a safra da cana e os impactos da pandemia na indústria de combustíveis também explicam por que esse preço do álcool subiu tanto. Então, quer dizer, outros fatores, né, como uma demanda maior pela utilização do álcool, fez com que o álcool subisse de preço aí nas bombas de combustível. Beleza. Fermentação. Você já se perguntou como que o pão cresce? Como que é o processo de crescimento do pão? Faz a massa, mistura-se todos os ingredientes e daí? O que acontece? Ou como os seus músculos também trabalham com pouquíssimo oxigênio quando você faz exercício pesado? Bom, estou falando de pão, agora estou falando de músculo. Que relação que tem uma situação e outra, né? A relação é o seguinte, ambos esses processos podem ocorrer graças a vias de degradação da glicose, tá? A glicose que está nos alimentos, conhecida como fermentação. Beleza? Então existe uma relação, existe a utilização dessa glicose num processo fermentativo para a obtenção do que a gente chama de energia, tá? Que a gente vai conhecer como ATP, adenosina trifosfato. Então, dentro desse processo geral, gente, você veja, da onde vem essa glicose? Vem dos alimentos. Tudo aquilo que você come vai, de um modo ou de outro, seja de origem animal ou vegetal, no final das contas tem a glicose envolvida. Beleza, e essa glicose ela vai ter os processos de respiração celular, onde vai acontecer no citoplasma da célula e nas mitocôndrias, tá? Num outro momento isso vai ser visto, e temos o processo de fermentação, que é um pouquinho diferente, vai acontecer no citoplasma das células, utilizando outras fontes. E aí é algo incrível, gente. Quando a gente fala em respiração, você sempre associa com o oxigênio do ar, com o gás oxigênio, beleza? Mas nesse processo não vai haver, a gente vai chamar isso de respiração anaeróbia, ou anaeróbica, como preferir. A fermentação, portanto, é uma via anaeróbica para a quebra da glicose, que está aqui. Uma via que é realizada por muitos tipos de organismos e células, inclusive em algumas células humanas também. Na fermentação, a única via de extração de energia é a glicólise. A palavra glicólise significa quebra da glicose. A palavrinha lise, o termo lise, significa quebra, com uma ou duas reações extras acrescentadas no final. Beleza? Então, nesse momento, então, na quebra da glicose, vai ser produzido a energia que a gente vai chamar de ATP, adenosina trifosfato. Muito bem. Existem alguns tipos de fermentação, com o produto final determinando o que vai acontecer, que tipo de fermentação que está acontecendo, dependendo do produto final. Por exemplo, Na fermentação alcoólica, o NADH doa seus elétrons a um derivado do piruvato, produzindo o chamado etanol.
tá? Então ele acontece todo um processo de quebra da glicose, formação do piruvato, o acetaldeído e produzindo daí no final o etanol. Produz também nesse processo energia, né, que a gente vai conhecer ali, mas como o produto final acaba sendo o álcool, né, etílico, o etanol, é chamada fermentação alcoólica. Beleza. Utilização da fermentação alcoólica. A fermentação é um processo utilizado já há milhares de anos, né, pela humanidade, por várias culturas. Por exemplo, fabricação do vinho e da cerveja e também a fabricação do pão. São situações em que é utilizada a fermentação alcoólica. Beleza, mas como assim? O pão produz álcool durante a fermentação? Seria certo dizer que o pão é alcoólico? Muito bem. No processo de fermentação, as leveduras fermentam os açúcares produzindo álcool etílico e gás carbônico. O gás carbônico é responsável por fazer com que a massa estufe, ganhando tamanho. Nesse processo é produzido álcool etílico, o qual evapora, é uma quantidade mínima também, né? O pão não vai ser alcoólico, ninguém vai ficar alcoolizado de comer pão, porque antes mesmo dele ser assado, esse álcool já evaporou. Beleza, você sabia que o Paraná é responsável pela produção de vinhos e espumantes premiados, né? Em 2020, o primeiro lugar da categoria de vinhos Cabernet Sauvignon, da grande prova de vinhos do Brasil, teve 2 vencedores paranaenses, as vinícolas Franco Italiano e Araucária. O resultado ilustra como o Paraná, apesar de produzir apenas 1%, né, dos vinhos nacionais brasileiros, tem feito as bebidas da melhor qualidade em todo o território nacional. Faz pouco, mas faz muito bem. Isso é um orgulho para nós paranaenses. Muito bem. E na sua região, existe alguma vinícola? Você já visitou alguma dessas vinícolas? Compartilhe com a sua turma se sim, né? É interessante, é importante entender esse processo na prática, como a gente está falando. Vamos a uma primeira atividade. Dentro desses tanques que a gente vê na figura, as leveduras estão ocupadas fermentando o suco, né, de uva, transformando ele em vinho. Então é produzido aquele suco, tá? E ele fica descansando, fermentando dentro desses tanques, né? E a pergunta é a seguinte: por que tanques de produção de vinho como esses precisam de válvulas de liberação de pressão? Isso é bastante importante. Por que tem que ter válvulas liberando a pressão de dentro desses tanques? Pensa um pouquinho e a gente já volta aí.
Beleza, pessoal? Então, dentro desses tanques, então, elas estão ali fermentando o suco de uva. Beleza. Mas por que tem que ter válvulas de liberação dessa pressão? As leveduras, elas produzem gás carbônico, né, durante esse processo, né, por meio da fermentação do álcool. Daí a necessidade de válvulas, porque vai acumulando aquele gás carbônico lá dentro, o que acontece? Uma pressão interna enorme que pode vir a fazer retornar, né, esse gás por algum sistema. Então tem que ter as chamadas válvulas de liberação de pressão. Falei para vocês que conforme o produto final, o tipo de fermentação varia. Então eu trago para vocês aqui também a fermentação lática, que seria na fermentação do ácido lático, NADH transfere seus elétrons diretamente ao piruvato, gerando o lactato como subproduto. Beleza? O lactato, que é apenas uma forma desprotonada do ácido lático, que dá o nome ao processo. Então, no final das contas, ocorre a produção do ácido lático também. Existe também um outro tipo de fermentação, que é a fermentação acética, que vai produzir o chamado ácido acético, que a gente conhece como vinagre. Então também é um outro tipo. Então, conforme o produto final, que você vai entender ali, né, conforme o produto final de fermentação, é o tipo de fermentação envolvida. Beleza? E com etapas específicas ali. Beleza, então vamos para uma segunda atividade. Para a produção de espumantes, os vinhos passam por uma segunda fermentação para desenvolver as bolhas, dando mais açúcar à mistura, que reagirá com as leveduras. Qual reação acontece nesse caso? Então, pensa o seguinte, tem um primeiro processo de fermentação, depois tem um segundo processo para produzir as bolhas e também para se tornar um pouco mais doce a bebida. Pensa um pouquinho e a gente já volta aí.
Então vamos lá, gente. Num primeiro processo acontece a produção de álcool, né? Também com ali a produção de energia e tudo mais, mas existe na formação dos espumantes a criação das bolhas, né? Para ela se tornar, como o próprio nome diz, espumante. Essas bolhas são derivadas do gás carbônico que acontece na fermentação. Então, um segundo processo é induzido, né, para que haja esse fator ali que se pede. Então, acontece um processo denominado fermentação alcoólica com a produção de álcool etílico e gás carbônico no final. Quer dizer, um segundo processo, um segundo virada ali de fermentação. Beleza. Agora vamos relacionar as cãibras, né? Muita gente teve cãibra já, né? Muita gente sentiu, e também dores no corpo após um exercício físico, tá? E isso tem relação com um tipo de fermentação, tá? Que é a tal da fermentação lática, com a produção, lembra lá, de ácido lático no final. Beleza? Então a cãibra e o ácido lático têm relação direta ali, por assim dizer. A cãibra ocorre quando o ácido lático, que é a substância produzida a partir da queima da glicose, durante um esforço físico, se acumula em excesso e aí faz o músculo entrar em fadiga. A consequência disso são os espasmos, né, que são característicos da cãibra. Então, quer dizer, o corpo já não dá mais conta de produzir o oxigênio por respiração aeróbia, ou seja, pela produção, pelo processo de respiração com o consumo com a utilização de oxigênio. Então, ele lança mão de um processo que não usa oxigênio, que é a fermentação. Como resultado disso, forma-se o ácido lático, que vai ser responsável ali pelo cansaço, pela fadiga muscular e também pelos espasmos característicos da cãibra. Cãibra e fermentação lática. Quando se tornam frequentes demais, o problema pode estar associado daí também a outras coisas. Então, vamos pensar assim. Veja, a pessoa está tendo cãibras frequentes, ela não fez o exercício, ela não teve aquela indução na produção de ácido lático em uma quantidade maior. Aí o que aconteceu? Ele permanece com cãibras. Isso pode ser indicativo daí de outras coisas. Aí tem que ir no médico para analisar, para ver exatamente o que está acontecendo. Tá? Pode ser doenças arteriais periféricas, ou seja, problemas já na circulação sanguínea periférica, hipotireoidismo, ou seja, uma baixa nos níveis de produção dos hormônios da tireoide, a diabetes, que está relacionado com o metabolismo de açúcares no organismo, cirrose hepática relacionado ao fígado e até mesmo anemias, certo? Então vamos a uma última atividade aqui para a gente fechar, que diz o seguinte: um atleta que participou de uma corrida de 1.500 metros desmaiou depois de ter percorrido cerca de 800 metros devido à oxigenação deficiente em seu cérebro. Beleza? Sabendo-se que as células musculares podem obter energia por meio da respiração aeróbia ou fermentação, o acúmulo de qual composto pode ter provocado o desmaio desse atleta? Justifique. Mais um tempinho para vocês e a gente já volta.
Então vamos ver se acertou essa aqui, gente. O acúmulo de ácido lático provocou o desmaio do atleta. Isso aconteceu porque houve uma fadiga muscular muito grande, fazendo com que o atleta não aguentasse e acabasse desmaiando. Tá? Também acaba sendo uma proteção para o corpo, porque daí os músculos começam a entrar em fermentação e aí não dá conta. Chega uma hora que o processo se complica. Beleza. Agora me diga uma coisa, é mito ou verdade? Com certeza você já ouviu falar disso. Você costuma fazer atividades físicas? Se sim, costuma ter câimbras? Dizem que a banana é um santo remédio para prevenir câimbras. Será que isso é mito ou verdade? Pesquise se a banana é realmente eficaz na prevenção do aparecimento de câimbras ou se existem outras maneiras de preveni-las. Então, quer dizer, realmente existe algum composto na banana que ajuda a prevenir essa fermentação lática? Dá uma pesquisada, não acredite simplesmente em algo que te fale, né? Muitas vezes a gente acredita em mitos, né? E às vezes deixa a verdade aí ser passada por crenças que a gente acaba tendo em função de algum conhecimento que já vem de cultura ou você vê, ouvir em internet e tudo mais. Então, nessa aula, compreendemos que o metabolismo energético é o conjunto das várias reações químicas que ocorrem no organismo e também que possui como objetivo satisfazer a necessidade de energia do indivíduo. E também compreendemos os diferentes processos de fermentação. Então, gente, nessa aula a gente viu, né, sobre esse processo de fermentação. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. Valeu, gente!